Bom, vamos lá, mais uma aula de biologia e o tema de hoje é fungos. Os fungos, eles são seres vivos eucariontes, aclorofilados, portanto, eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, como é o caso de plantas, de algas. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, são encontrados no solo, na água, e aí nós falamos que eles são seres de vida livre, ou então eles estão no corpo de outro ser vivo. Pode ser parasitando ou às vezes fazendo uma associação benéfica. Não apresentam tecidos verdadeiros, essa é uma característica importante deles. Eles pertencem ao reino fúngio, um reino exclusivo deles, porque eles têm características que são próprias mesmo, não dá para ficar colocando eles como anteriormente. Antigamente, eles já foram pertencentes ao reino das plantas, depois saíram, foram para o reino protista, também saíram. Então, eles viram, né, que tem tantas características que são tão exclusivas, que foi criado um reino exclusivo para esses seres. Os principais representantes aí, nós temos os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras, que também a gente chama de fermento. Evolutivamente, eles estão mais próximos dos animais do que as plantas, tá? E evidências no DNA e no RNA mostram isso. A reserva energética deles, que é glicogênio, e a reserva dos animais também é glicogênio, e a parede celular, que é composta por quitina, a mesma quitina encontrada lá no exoesqueleto dos artrópodes. Então, essas três características mostram que eles são muito mais próximos de animais do que de plantas, como se pensou durante muito tempo. Aqui, uma pequena demonstração, né? Então, a imagem A, orelha de pau. Na imagem B, nós temos o bolor, nós conhecemos, né? O C, nós temos um cogumelo. E na D, nós temos a levedura, certo? Que é um fungo microscópico unicelular, certo? Organização corporal. Eles não possuem tecidos verdadeiros, então tem algo de especial neles, né? Então, eles são constituídos por filamentos microscópicos que nós chamamos de hifas. E o que é hifa? Hifa é um conjunto de células, tá? O conjunto de hifas vai formar, então, o que a gente chama de micélio. E o micélio é o corpo do fungo. A parede celular é de quitina, como já foi dito, certo? E essa hifa, então, ó, ela é um tubo celular que tem, né, tem todo o material ali dentro, material celular. E essas hifas, elas podem ser de dois tipos. Nós temos as hifas cenocíticas e as hifas septadas. As hifas cenotípicas, elas têm como característica não ter divisão transversal. E aí, centenas de núcleos estão ali imersos no mesmo material celular. As hifas septadas, elas têm septos, tá? Separando um núcleo ou dois, porém esses septos também são incompletos e esse material celular acaba meio que se misturando, uma comunicação muito evidente, muito fácil, tá? Nos processos de reprodução sexuada, os fungos eles vão formar uma estrutura específica que a gente chama de corpo de frutificação, tá? Na próxima imagem vai ficar mais claro isso para vocês. Aqui, nós temos as hifas se desenvolvendo a partir de um esporo. Então, lá em cima, nós temos um esporo. O esporo é uma célula, certo? Reprodutiva. Esse esporo, ele vai se desenvolver, vai gerar essa hifa. E essa hifa, ela pode, então, ser cenocítica ou septada, certo? Aqui nós temos uma amostra do fungo amanita, um dos mais bonitos, assim, né, bem conhecido, tá bom? E o cogumelo, do jeito que a gente vê mesmo, é o corpo de frutificação, tá? E aí você olha na imagem e você percebe que internamente ele é um conjunto de hifas ali distribuídas formando esse micélio, tá bom? Nutrição dos fungos. Fungos são heterótrofos, certo? Eles não produzem o seu próprio alimento. Então,
Nós temos fungos que utilizam como fonte de alimento uma variedade muito grande de fontes. Nós temos os sapróbios, que são aqueles fungos que realizam a decomposição da matéria orgânica, importantíssimos na natureza. E aí eles fazem o quê? Eles se nutrem dos restos de outros organismos. Temos também os fungos parasitas, só que eles se nutrem de matéria orgânica também, porém essa matéria orgânica está viva. E aí muitas vezes, né, causam as doenças em seres humanos, nós conhecemos como micoses, mas nós temos parasitas de plantas, parasitas de outros animais, tá? Falamos que a nutrição dos fungos é uma digestão extracorpórea, tá? Por quê? Porque o micélio, ele vai liberar enzimas digestivas e essas enzimas vão agir extracelularmente. Vai degradar essa matéria orgânica e aí as hifas, então, só vão absorver o produto da digestão. Então, vai absorver açúcares, vai absorver as proteínas, as vitaminas, mas tudo isso é feito do lado de fora do organismo desse fungo. Ele só absorve o resultado da digestão, tá bom? Tem fungos que vivem harmoniosamente com outros fungos, tá? E é o caso dos líquens e das micorrizas, que a gente vai abordar nos slides seguintes. Os líquens. Líquen é o resultado da associação entre fungos e algas. Esses fungos, eles são beneficiados e as algas também, tá? É uma interação ecológica em que ambos vão se beneficiar, tá? E aí, os fungos proporcionam um ambiente adequado para a absorção de nutrientes orgânicos do ar e das chuvas. Eles protegem as algas da intensa luminosidade, enquanto essas vão fornecer carboidratos aos fungos. São excelentes indicadores biológicos, tá? Por quê? Porque eles são sensíveis aos poluentes atmosféricos. Então, aonde você tem um ar com excesso de poluente, esses líquens não se desenvolvem tão bem. Então, se você vai num lugar, num parque, você visualiza muitos desses líquens nas rochas, no tronco das árvores, indica que aquele ambiente está adequado, tá? Quantidade de gases tóxicos é bem baixo ou até mesmo nulo, umidade do ar tá boa, tá? E aí uma curiosidade, olha, que às vezes a gente olha esses líquens, não sabe, né, para que serve muitas vezes. No Ártico, ele serve de alimento para as renas, tá? Porque são locais onde você tem uma quantidade muito grande, ele se desenvolve muito bem. E aí, essas renas se aproveitam, tá? Micorrizas. Micorrizas também é uma outra associação benéfica de fungos com outros seres, só que nesse caso com plantas. E mais especificamente, nas raízes de certas plantas. O que eles saem ganhando, né? Tanto fungo quanto as plantas. Os vegetais, eles são beneficiados porque os fungos vão absorver água, tá, na medida certa, para essa planta, e nutrientes inorgânicos do solo. Vai favorecer para essa planta também uma maior resistência contra a ação de vermes, de outros fungos parasitas, outros não, né? De fungos parasitas, porque o que está lá não é parasita, ele é benéfico. E aí, por causa dessa competição com essa planta, ele protege. Protege também do frio, protege da seca, porque forma uma barreira, né? E para o fungo, o que o fungo sai ganhando de fazer tudo isso para a planta? A planta produz açúcares e cede isso para esse fungo, então ele tem um alimento aí de fácil acesso, tá? Reprodução dos fungos. De uma maneira geral, os fungos eles se reproduzem por esporos, tá? E esse esporo, ele pode ser produzido tanto por mitose quanto por meiose. Esses esporos, então, são estruturas que permanecem, né? Eles conseguem ficar longos períodos sem água, tá? O metabolismo fica bem baixinho, gastando assim o mínimo de energia. E quando as condições são favoráveis, condições climáticas como água, temperatura, aí ele retoma suas energias normais, tá? E aí, aqui tem uma imagem, né, de esporos sendo lançados após um período de chuva, porque a chuva a umidade, né, é muito favorável ao desenvolvimento dos fungos. Outros fungos, né, os fungos que
produzem hifas, eles também podem se reproduzir por fragmentação, tá? Então, uma hifa se fragmenta, dando continuidade, né, por mitoses aí, ao crescimento desse fungo. Tem as leveduras também, que são fungos unicelulares, e essas leveduras, elas podem se reproduzir por brotamento, tá bom? Importância dos fungos. A gente já falou da decomposição, né? Então, na natureza, toda a reciclagem de matéria orgânica é feita pelos fungos. Você não pode esquecer que as bactérias também participam desse processo, mas a contribuição dos fungos a gente não pode discutir. Nós temos aí fungos sendo utilizados na produção de alimentos, de bebidas e de medicamentos. São cerca de 600 espécies de fungos que são utilizados na alimentação humana, mas tem 20 apenas que são os mais utilizados. E aí eu coloquei como destaque o champignon e o shiitake, que são, dentre tantos, né, os mais conhecidos. Nós temos as leveduras, aí do gênero Saccharomyces, que são utilizadas na fabricação de bebidas alcoólicas, então, na fabricação do vinho, na fabricação do saquê, tá bom? Nós temos as leveduras também utilizadas na fabricação dos pães e massas, que é aquele fermento biológico que a gente compra ou em quadradinho ou em saquinho, um grânulo cinza. Nós temos aí, ó, fungo, Penicillium roquefort e Penicillium camembert, que fabricam os queijos, né, com os respectivos nomes aí. Nós temos ainda a produção de antibióticos. Os fungos produzem isso naturalmente, na competição aí pelo meio ambiente com as bactérias. Então, descobriu-se, né, que esses seres produzem essas substâncias que impedem o crescimento bacteriano, e aí utiliza-se aí como medicamento humano, né, para algumas infecções, a gente trata com antibióticos que são obtidos, são produzidos por esses fungos. E nós temos, ainda como importância, os fungos parasitas, porque quer queira, quer não, uma importância médica, né, saber conhecer, saber como se defender deles, porque eles causam doenças importantes, tanto em humanos, quanto plantas e outros animais que também podem pegar essas doenças. E é isso. Até a próxima.